E o Ricardo Deca mandou a contribuição também e falou assim: boa noite, professor. Tenho uma dúvida há tempos. Como é estudada a história? Como sabemos o que sabemos historicamente? Essa pergunta também é uma pergunta muito difícil de responder, né? A gente poderia ir por muitos lados. Como é que a história é estudada? Bom, basicamente, muito basicamente, o estudo da história ele acontece por meio de evidências, de vestígios. Então as coisas acontecem e isso deixa marcas no mundo físico, né? Então, por exemplo, essa caneca, né? Essa caneca tem aqui algumas coisas. Primeiro, ela já diz algo sobre a cultura material de uma população, né, o fato desse objeto ser utilizado para beber. Tem aqui um alfabeto específico, tem aqui um símbolo específico, tem certas cores, etc. E isso aqui, quando passarem muito tempo, isso aqui vai estar em algum lugar, de alguma forma, né? Então a gente vai. Tudo que acontece deixa vestígios. Esses vestígios podem se perder, se for muito tempo, em determinadas condições ambientais, pode ser que a coisa se esfacele completamente, passe a ser impossível de saber o que era aquilo, né? A coisa meio que se volta à natureza totalmente. Mas em muitos casos a história, o fenômeno humano sobre a Terra, e o fenômeno. Vamos falar dos humanos, né? Porque a gente está falando de história. Mas o fenômeno humano sobre a Terra ele deixa vestígios. E aí, a partir desses vestígios, da comparação desses vestígios, você consegue recuperar certas coisas, certos conhecimentos. Então, no caso de uma documentação escrita, isso é mais fácil, né, de entender. Então, se a gente encontra um manuscrito, por exemplo, que traz certas informações, você já começa a saber, você já começa a construir ali um repertório sobre como aquela sociedade pode ter sido, como que ela pode ter pensado, o que tipo de posicionamentos podem ter coexistido naquela sociedade. E quanto mais você amplia o seu repertório, mais manuscritos você encontra, mais evidências, por exemplo, materiais você encontra, você vai conseguindo fazer uma leitura crítica dessas coisas. Então, confrontando uma documentação com a outra, percebendo que tipo de distorção há numa documentação em relação à outra, você começa a perceber que certas documentações podem ter um propósito político, porque você viu em outro texto que havia uma vontade de que, sei lá, o faraó tal prevalecesse num certo contexto, e esse texto casa muito bem com isso, e você vai triangulando, né, essas evidências que você tem e criando modelos que façam sentido daquele conjunto, daquele volume de evidências que você conseguiu acumular. E aí entram também várias outras coisas de outras ciências auxiliares, né, que participam da pesquisa histórica, da antropologia, da arqueologia, da psicologia, da economia, da política, etc., que há certas coisas no ser humano que elas têm uma certa previsibilidade, né? A gente sabe mais ou menos como os seres humanos agem. É possível, né? Tem um núcleo minimalista do que é o ser humano. Sempre tem projetos de poder, sempre tem atitudes de inveja ou de generosidade. Tem características humanas que são permanentes. Então, a gente entendendo mais ou menos como o ser humano age, a gente pode também, a gente pode pressupor um pouco disso, das características que a gente conhece a partir da observação do ser humano em outros contextos para completar, né, preencher lacunas de momentos históricos também. Então tem essa parte que vai para além das evidências, né? As evidências sempre são montadas, esse quebra-cabeça, por assim dizer, é sempre montado de acordo também com certos pressupostos teóricos, que incluem esses pressupostos sobre o que é o ser humano, como as sociedades politicamente geralmente se comportam, e por aí vai, né? Mas é muita coisa, né? Mas o básico é isso, a história funciona por meio de fontes, de documentos, de vestígios que você encontra e vai somando esses vestígios, vai comparando com outros vestígios e vai imaginando, vai criando, recriando modelos em que essas peças se encaixam bem. Se você consegue criar um modelo em que todas essas peças façam sentido juntas, ele é um modelo que tem grande plausibilidade. É bem possível que as coisas fossem mais ou menos assim. 100% de certeza a gente nunca vai ter, mas a gente vai criando tentando fazer essas reconstituições, né? Aí pode ser que a gente encontre uma nova peça que, bom, essa peça aqui, para ela entrar, a gente tem que repensar uma coisa, uma forma de encaixar aqui que parece que não era tão forte. Vamos abrir aqui, vamos ver se funciona de outra forma. Então tem isso também. A história está sempre sendo revista a partir de novas descobertas e a partir de novas leituras, novas propostas, novos modelos que são imaginados, né, criados para dar conta das evidências que a gente tem. Então, o que se fala mais é em interpretações mais e menos pertinentes dos dados e em modelos mais ou menos plausíveis a partir dos dados, né? Nunca você vai ter uma recriação perfeita e definitiva.
da história, né? É o chamado paradigma indiciário, né? O Assassin mandou uma contribuição também aqui e falou assim: boa noite. Saberia dizer se é possível deduzir a história ou eventos da história de um povo se baseando apenas na sua arquitetura? Há algum método que possibilite isso? Ah, sim. Se é possível a gente saber algo sobre a história de um povo a partir apenas da sua arquitetura, com certeza. Várias coisas, né? Eventos da história de um povo, muitas coisas. Então, por exemplo, a gente tem a história da religião de uma região vendo a arquitetura, por exemplo, das suas igrejas, que pode ser uma igreja com uma arquitetura típica de mesquita, porque antes era uma mesquita que foi transformada numa igreja e vice-versa, né? Isso aconteceu muito ao longo da história, principalmente na Península Ibérica, né? Tem muitas igrejas que foram sinagogas ou que foram mesquitas. Então, essa é uma coisa. Você pode saber algo também sobre a vivência da religião de um povo a partir de qual que é o tipo de espaço, como que ele organiza o espaço em que os cultos acontecem. Se é algo mais verticalizado no sentido de tem um espaço para uma autoridade que é mais separado do restante da população, ou se é um espaço mais que nivela as pessoas, se é um espaço mais em que se busca deixar mais escuro, por exemplo, porque tem uma busca com isso algum efeito, né, no culto, na prática religiosa, ou o contrário, se é um espaço amplamente iluminado. Enfim, todas essas coisas têm a ver com dão dicas, né, de como era a experiência religiosa do povo, como ele gostaria que fosse. Porque eles constroem um certo espaço de culto, né, falando de história das religiões, constroem um certo espaço de culto buscando produzir certos efeitos a partir da arquitetura também. Né? Catedrais super altas, por exemplo, que dão essa sensação de pequenez do humano mortal diante da grandeza de Deus e da sua representante na Terra, a Igreja, né, comunica uma mensagem muito forte, e por aí vai, né, muitas coisas que dá para tirar da arquitetura para deduzir a história, né, como você disse aí.